Olá, sejam muito bem-vindos ao virtual Roadshow de apresentação da Fibernamics Brasil. A sessão de hoje será dedicada ao setor dos transportes e para lhes dar as boas-vindas, temos connosco Aloísio Gomes, Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bem-vindo. Olá a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Virtual Roadshow Internacional Fibernamics. Inovação focada no crescimento da indústria brasileira. Essa é uma série de lives que mostram a importância das fibras, do setor têxtil, do setor de confecção, pesquisa, inovação e aplicação no mais diversos setores. E hoje com o tema transportes. É uma série de lives que estamos realizando quinzenalmente até o dia 29 de junho, que aproxima a academia, as universidades, com o setor industrial e a sociedade. Essa é uma parceria entre a Universidade do Minho, Fibernamics, UTF-PR e diversos setores, para trazer a plataforma, o Hub Fibernamics Brasil. Temos aqui representantes de todo o país, da Universidade do Minho, da UTF-PR, UEM, outras universidades. Temos indústrias, associações, entidades, sindicatos e tantos parceiros, como o SEBRAE, como o Conecta, o APL Bonés, a Associação Comercial, o Sistema Regional de Inovação, o CREA, o ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o SENAI, CETICT, enfim, inúmeros profissionais preocupados aí com a questão da pesquisa, da inovação tecnológica, da transferência de tecnologia e oportunidades de negócio. Então, muito obrigado mais uma vez a você que recebeu e atendeu esse convite e mais uma oportunidade, então, de interação com as universidades, as parcerias, as indústrias, para aí o desenvolvimento e o crescimento da indústria brasileira. Então, nosso muito obrigado, desejo aí um excelente evento em nome da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Apucarana, e convido, na sequência, os demais palestrantes. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes do evento. Gostaria de agradecer em nome do Núcleo de Inovação Industrial a UTF-PR, a Fibernamics e a Universidade do Minho pela oportunidade concedida por essa série de eventos e que todos tenhamos um ótimo evento e uma ótima discussão ao longo dessa jornada. Aí convido agora o próximo palestrante. Muito bom dia a todos. É mais uma sessão deste Hub Fibernamics Brasil. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença e desejar que esta sessão de trabalho seja furtiva e que vá de encontro, de facto, às vossas expectativas e que possam, no fundo, interagir também com aquilo que são os nossos especialistas nesta área vocacionada para o transportes. Cumprimentar também de uma forma muito especial o Aloísio e o André, em representação da UTF-PR, do campus da Apucarana, e, portanto, isto também explicar-vos que isto enquadra-se dentro daquilo que é o Hub Fibernamics Brasil, portanto, que é, como o meu colega Aloísio tinha dito anteriormente, é uma valência que fica sediada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Apucarana, e, portanto, tem como objetivo estimular, no fundo, a pesquisa científica e inovação tecnológica em setores tão tradicionais, como, por exemplo, o têxtil, ou a arquitetura, a saúde, no sentido de, por um lado, transferir este know-how gerado na Universidade de Minho e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná para o tecido socioeconómico. Portanto, e assim, desta forma, conseguirmos criar produtos com valor acrescentado e podemos também responder àquilo que são os desafios societais que estão presentes na nossa sociedade.
Portanto, a Fibernamics Brasil iniciou a sua atividade a 16 de março num primeiro roadshow virtual sobre fibras naturais e suas aplicações, mostrando no fundo os 10 anos também da sua existência em Portugal, onde gerou cerca já de 25 milhões de euros captados em projetos de investigação e desenvolvimento, com cerca de 300 parcerias com entidades empresariais. No fundo, o que se espera do Hub Fibernamics Brasil é uma atuação em 4 grandes vetores. Por um lado, a dinamização e a divulgação de ciência a partir destes virtuais roadshows. Depois, prevê-se também atividades de ações bilaterais entre diferentes stakeholders associados ao processo de transferência do conhecimento. A própria transferência de conhecimento para aquilo que é o tecido socioeconómico, muito na resposta aos desafios societais, na criação também de produtos inovadores e de alto valor acrescentado em áreas identificadas anteriormente. Áreas estas que compõem os vários roadshows que foram projetados. Hoje, em particular, teremos connosco o João Bessa numa sessão que será muito orientada para aquilo que são os transportes. E aqui, sem dúvida, há várias questões que serão importantes de debater. Desde logo, quais é que são estes grandes desafios que se advêm para a área da mobilidade e dos transportes em particular, fruto também daquilo que foi a pandemia e do que a pandemia nos também elucidou a todos, e a forma como nós também temos que pensar novamente nesta mobilidade, e cada vez mais verde também, mas o João vai ter a oportunidade de falar muito sobre isso. E, de facto, como é que nós, a partir também dos transportes da mobilidade, conseguimos reduzir aquilo que é a pegada de carbono, porque os transportes, sem dúvida, é algo que é problemático a nível da economia circular, de sustentabilidade do nosso planeta. Portanto, são questões certamente importantes que o João irá abordar ao longo da sua intervenção no dia de hoje. Mas, como falámos anteriormente, portanto, as nossas sessões não irão ficar por aqui, portanto, iremos abordar já no próximo dia 27 de abril os temas da área da construção e infraestruturas. Depois saltamos para uma área mais orientada para aquilo que é o desporto no dia 11 de maio. Migramos novamente para a área da arquitetura, 25 de maio. Depois, a área da sustentabilidade, sem dúvida muito importante, no início de junho. E depois terminamos este primeiro ciclo virtual de roadshow no final de junho, com uma área muito mais transversal, orientada para aquilo que são os materiais fibrosos. Da minha parte, mais uma vez, desejar-vos uma excelente sessão de trabalho e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Fernando. Tempo agora para conhecermos as oportunidades que o setor dos transportes oferece. Conosco, João Bessa, Technology Manager na Fibernamics. Muito bom dia a todos. Eu penso que já estarão a ver o meu ecrã. Muito bem. Portanto, tal como já foi introduzido, hoje irei falar-vos aqui um bocadinho sobre as principais tendências e oportunidades no setor dos transportes e realmente, como o Fernando dizia na introdução, de que forma é que estas principais tendências e oportunidades surgem como resposta a um conjunto de desafios societais. Portanto, e ao longo desta apresentação irei tocar essencialmente em 5 principais temáticas, começando, obviamente, com uma inspiração daquilo que serão as cidades inteligentes, que também se vai falando cada vez mais na evolução da mobilidade e do setor dos transportes. A reboque disso, depois, quais são efetivamente as principais tendências e direções de desenvolvimento e de inovação nesta área, alguns dados de mercado e depois de que forma então é que conseguimos concretizar isso num conjunto de oportunidades de inovação que, fruto da evolução e destes desafios societais, realmente fazem todo sentido nesta área. E, por fim, terminar realmente com um caso de estudo
de um projeto que já levamos a cabo aqui na Fibernamics, neste setor dos transportes, e que também ele ilustra, de facto, algumas das oportunidades de inovação que previamente irei apresentar. Portanto, e falando então de mobilidades e cidades inteligentes, eu gostaria de começar com a partilha de um pequeno vídeo inspirador daquilo que poderão ser, de facto, o que se perspectiva que sejam estas cidades inteligentes e para percebermos efetivamente qual o papel que é esperado deste setor nestas cidades do futuro. The world is changing fast. Cities are growing and urban population is rising. The need for transport of people and goods are increasing, but so is congestion, air pollution, road accidents, and climate change. We need more mobility, but we have to do it in a smarter way. This is our scenario for the future. Outside the city, vehicles and autonomous trailers are operating within safe and confined areas. Electric vehicles are charged while goods are loaded. A driver enters to lead the connected convoy onto the public roads, where dedicated bus lanes should be used if possible. Autonomous connected trailers create safe, modular, and flexible vehicle convoys, adapting to transportation needs. Adjusting to schedule updates, the flexible convoy, switching goods along the way, a mobile consolidation center. The transport system is enabled through an integrated cloud platform, connecting vehicles, people, infrastructure, and logistic partners. In the city, the sensors of the autonomous refuse truck detect all movements in the vicinity of the environment and reacts automatically to any potential incidents, making sure citizens are safe and preventing accidents before they happen. Bus platooning will improve efficiency and capacity in city public transportation. With silent emission-free buses, we can bring public transport closer to people and even drive inside of buildings. This opens up completely new opportunities for city planning. Fast and efficient way of charging from the electric grid at the end terminal in just a few minutes. How do we build the cities and the infrastructure of tomorrow in a more sustainable way? The future is electric. Zero emission and low noise gives the electric compact excavator access to environmental zones in the city. Imagine a silent and emission-free city. Imagine a cleaner, safer, and more resource-efficient world without compromising our everyday life and health. The future is now, and we are ready. De facto, achei que seria interessante trazer-vos este vídeo, porque acho que, de facto, ele ilustra muito daquilo que são os grandes... The paradigm has shifted. The world... Peço desculpa. Porque acho que ele, de facto, como eu estava a dizer, este vídeo ilustra um conjunto de grandes desafios que, nos próximos tempos, são trazidos ao setor dos transportes de forma a corresponder a estas principais mudanças que vamos vendo diariamente a acontecer na sociedade. E apenas, pronto, e o vídeo precisamente ilustrava isso, e eu vou só aqui salientar algumas palavras-chave que neste vídeo eram realmente destacadas. Não é? O mundo está a mudar rapidamente, as cidades estão a crescer e a população urbana a aumentar cada vez mais, e portanto isso leva-nos, como percebemos, a aumento da poluição, de congestionamentos, de tráfego, de acidentes, e tudo isto contribui de uma forma ou de outra para alterações climáticas que são relevantes, são significativas e algumas delas irreversíveis. E, portanto, claramente a mensagem é esta: precisamos de mais mobilidade, mas mobilidade inteligente. E, portanto, e falamos em cidades inteligentes, e aqui apenas alguns dados ilustrativos desta necessidade. Não é? Em primeiro lugar, 95%, estima-se que 95% dos acidentes rodoviários ocorrem por erro humano. E que em 2015, 1,25 milhões de mortes, tivemos 1,5 milhões de mortes rodoviárias, por acidentes nos transportes. E, portanto, cada vez mais, a mobilidade pode ter um papel muito importante, efetivamente, na mitigação destes dados. Por outro lado, e o vídeo falava disso, e como eu apontava, destacava há pouco, a população urbana a crescer, não é?
e de facto estima-se, percebemos isso em vários locais geográficos mundiais, há cada vez mais uma tendência em muitas dessas áreas para se verificarmos um êxodo rural, ou seja, uma migração de população do interior para ocupar zonas mais desenvolvidas, zonas mais urbanas, não é? Portanto, e isso aliado a um grande crescimento populacional que temos vindo a assistir recentemente, leva obviamente a indicadores como este, não é? Portanto, já indicadores próprios de medição de tráfego em grandes cidades, não é? Portanto, estima-se inclusivamente que a cidade com maior problemas na gestão de tráfego é precisamente a cidade do México, onde é apontado um indicador de 66%. E, portanto, por outro lado, numa área mais de sustentabilidade, de problemas ambientais, de alterações climáticas, também se estima que 50% da população no ambiente atualmente existente é realmente devido a este setor. E, portanto, tudo isto são indicadores que nos dizem muito, muitos outros poderia trazer, destaco apenas este, e sobretudo nesta relação da mobilidade também com as cidades do futuro, com as cidades inteligentes. E, portanto, de que forma é que isto se traduz ou se pode concretizar num conjunto de principais tendências identificadas? Portanto, há vários estudos sobre isto, mas penso que nestas 5 conseguimos congregar uma grande parte daquilo que são as principais tendências e caminhos para o futuro da mobilidade. O surgimento de mercados emergentes, o impacto naquilo que são os processos de fabricação de componentes, de veículos neste setor. Cada vez mais, e sabemos isso, a pressão sobre o custo, a regulação ambiental e, portanto, tudo aquilo que são impostos associados de forma cada vez mais evidente neste setor e depois, naturalmente, e numa lógica de evolução para uma mobilidade inteligente, a tecnologia, a conectividade e a interação, de facto, do automóvel com o meio que o circula, com o próprio utilizador e, portanto, com tudo aquilo que é interfaces tecnológicas que vão surgindo em seu redor. E, portanto, aquilo que vou agora partilhar convosco é um bocadinho, em resumo, alguns dos principais tópicos associados a estas principais 5 mega tendências que se verificam no setor dos transportes. Do ponto de vista da regulação ambiental, ele pode depois subdividir-se em 2 tópicos principais. Um que tem a ver com aquilo que é a resposta reguladora que é aplicada e que se perspectiva ser aplicada neste setor, e depois outra tem a ver muito com aquilo que são as fontes de energia dos automóveis neste ambiente. Portanto, perceber, em primeiro lugar, qual é aquilo que é o paradigma atual, considerando a União Europeia, os Estados Unidos e a China como, se calhar, as principais regiões geográficas com potência para realmente despoltar a mudança, despoltar a inovação, despoltar soluções que permitam responder a estes grandes desafios. É importante perceber que já em 1997, com o protocolo de Kyoto, existia um compromisso de reduzir, de facto, o dano ambiental resultante das emissões de carbono contidas nos gases de efeito de estufa e, obviamente, sabemos que esta emissão de gases de efeito de estufa é muito responsável, o setor de transportes é muito responsável por eles. Tal como dizia há pouco, 50% da poluição existente é devido a este setor. Mas percebemos, e em 97 isto aconteceu, quer os Estados Unidos, quer a China recusaram-se a assinar ou a assumir este compromisso de redução deste dano ambiental. E, portanto, a União Europeia ficou, desde essa altura, como único corpo governamental suficientemente forte, significativo, capaz para implementar in loco, dentro dos prazos previstos, estas regulamentações. Contudo, a União Europeia também não prevê resolver esta crise com medidas que condicionem a livre circulação de pessoas e de bens, não é? Portanto, não é, até porque a mobilidade se contribui diretamente para 5% do PIB, e neste caso em particular do continente europeu, e em algumas regiões geográficas, se calhar, contribui para valores do PIB ainda superiores, não é? Portanto, ou seja, a contenção da mobilidade não é uma opção, o que nós precisamos é efetivamente de evoluir para uma mobilidade que seja capaz de, mais inteligente e que seja capaz de otimizar, de facto, e minimizar, de facto, estas emissões de gases de efeito de estufa. Não é? Portanto, perspectiva-se que até 2050 a grande das medidas de regulação ambiental ganham força. Inclusivamente, foi lançado recentemente pela Comissão Europeia aquilo que é o Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu, para precisamente em 2050 ser possível atingir a neutralidade carbónica.
E, portanto, algumas das medidas que têm vindo a ser pensadas, maturadas, não é? Uma tem a ver com aquilo que são chamados automóveis convencionais, portanto, serem banidos das cidades, não é? Portanto, automóveis que são muito pesados, que não têm, de facto, ainda esta capacidade de inteligência, mas, por outro lado, cada vez mais, portanto, irá surgir este foco no transporte pessoal apenas nos primeiros e nos últimos 10 km, estima-se, por exemplo, isso, e que toda a restante rede de transportes possam permitir a movimentação dos cidadãos, não é? Portanto, e que apenas estes pequenos percursos de automóvel sejam feitos de e para estações com linhas de comboio de alta velocidade. Isto permitiria, entre outras coisas, imediatamente uma diminuição da dependência daquilo que é o petróleo, principal fonte de energia para a locomoção destes meios de transporte, portanto, em cerca de 60%, não é? E, por outro lado, e também percebemos isso, e cada vez mais diariamente, a implementação de políticas de impostos poluidor-pagador, não é? Entre outras coisas, percebemos, por exemplo, que os impostos associados ao simples abastecimento de combustível de um automóvel são cada vez maiores, não é? Portanto, quase como um incentivo a procurar desenvolver outro tipo de soluções que permitam reduzir, de facto, a dependência do petróleo para a locomoção dos veículos de transporte. Ao nível das fontes de energia, é importante percebermos que existem sinergias entre os desenvolvimentos tecnológicos ao nível das novas opções de propulsão e as novas fontes de energia. Até desde muitos anos, aquilo que o petróleo era a principal fonte de energia para o desenvolvimento e o transporte de pessoas, mas tem surgido cada vez mais a fonte elétrica, mas também o hidrogênio, não é? Contudo, e pelo menos até 2030, perspectiva-se que os motores a combustão, e portanto com base em combustíveis fósseis, continuem a liderar o mercado até lá. Perspectiva-se também que este ponto de viragem, este ponto de ruptura, ou ponto de decisão, se calhar com esta tendência, possa surgir como resultado de fatores sociais, devido à pressão cada vez maior que vai existindo sobre aquilo que é a extração de petróleo, sobre aquilo que são, e sobretudo em determinadas zonas, regiões mundiais, e, portanto, perspectiva-se que isso possa acontecer. E um fenómeno semelhante àquilo que aconteceu na década de 80 com a exploração que estava a ser bastante intensiva do uso de peles, portanto, em vários setores de desenvolvimento. Por outro lado, e durante alguns anos, pensou-se muito na solução dos biocombustíveis como uma alternativa, de facto, a estes combustíveis fósseis, mas também rapidamente se percebeu que este, de facto, podia gerar um conflito pela partilha do mesmo espaço que poderia ser usado para produzir biocombustíveis com o mesmo espaço para a produção alimentar. E, portanto, essa é uma ideia, uma solução, uma alternativa que atualmente perdeu uma força considerável para o futuro. E quando falamos de fontes de energia, obviamente é importante percebermos quais são os principais fatores de desempenho e de performance que as diferentes fontes de energia podem ter. Portanto, e um dos principais, que é mais fundamental, tem a ver precisamente com esta densidade energética, que mais não é do que a quantidade de energia disponível de uma determinada fonte por unidade de peso ou volume. E por aqui percebemos que no caso da energia que conseguimos extrair a partir dos combustíveis fósseis, ela estima-se a cerca de 26 milijoules por litro, não é? E o que é bastante significativo. Quando falamos de baterias elétricas, percebemos que ela é 10 vezes inferior, portanto está atualmente na ordem das 2,6 milijoules por litro, e sabemos também que para as carregar, ao contrário dos combustíveis fósseis, precisamos de bastante mais tempo do que simplesmente 2 a 3 minutos. Por isso, e também temos ouvindo isso como uma tendência, a possibilidade da utilização do hidrogênio como fonte desta energia para a locomoção dos transportes. E olhando para aquilo que é a densidade energética que o hidrogênio pode trazer, percebemos que ela é mais do dobro daquilo que é capaz neste momento de ser dada pelas baterias elétricas, portanto, na ordem de 5,6, e isso é realmente bastante interessante, bastante promissor para o futuro, não é? E, portanto, e não há dúvidas, a corrida ao combustível dos veículos do futuro depende muito desta capacidade de aumentar a densidade energética
destas fontes de energia para a locomoção dos transportes. No que diz respeito à pressão sobre custo, eu posso ramificar também na parte dos impostos e na parte do preço de compra. Sobre os impostos, há uma frase também que inspira muito esta tendência, é que quanto menos bem sucedido for o mundo a libertar-se do carbono, maior será sempre o preço do petróleo. E, portanto, entre o crescente preço do combustível e o aumento de impostos, o custo da mobilidade pessoal estima-se, e já percebemos isso atualmente, irá continuar a aumentar para a maioria dos condutores, não é? E, portanto, o valor atribuído ao automóvel no momento da compra será cada vez maior, não é? E como exemplos de algumas medidas, algumas políticas de poluidor-pagador que vão sendo esboçadas para um futuro e para um futuro próximo, podemos destacar algumas, não é? Desde a cobrança ao quilómetro, por exemplo, através da localização por satélite, e depois com diferentes níveis de taxação, não é? Com impostos de viagens bastante altas nos primeiros quilómetros e redução nos restantes, e encorajando os condutores a não fazerem tantas viagens, e se calhar muitas delas sem necessidade. E depois estradas diferentes podem ser taxadas com valores diferentes, desencorajando os condutores a viajarem nos centros urbanos e a procurar descongestionar precisamente os centros urbanos, que são as principais zonas críticas para a circulação automóvel. E depois taxas, e já temos isso atualmente, taxas para os veículos com motor a combustão continuarão a subir de acordo com o rácio de grama de dióxido de carbono libertado por quilómetro. Sobre o preço de compra, sabemos que os veículos elétricos, apesar de existirem, ainda são consideravelmente mais caros comparando com a mesma solução, mas não movida por baterias elétricas, mas por combustíveis fósseis. E, portanto, isso ainda muitas vezes é um handicap. Há uma aposta cada vez mais consistente neste tipo de veículos com esta forma de energia. E por isso também temos assistido cada vez mais a uma tendência para os próprios governos promoverem subsídios e apoios de incentivo à compra de veículos com e neste caso de veículos elétricos, de modo a compensar ou a minimizar esta diferença que ainda se sente atualmente entre os diferentes tipos de veículos. Por outro lado, também se espera que os avanços tecnológicos, os avanços da ciência e tecnologia nos próximos anos permitam reduzir ainda mais aquilo que é o preço das baterias e também, portanto, por essa via, reduzir esta diferença entre os veículos que são atualmente possuem motor de combustão com os veículos que têm baterias elétricas. Sobre os mercados emergentes, há aqui 3 grandes subtópicos. No que diz respeito aos países chamados países BRIC, os países BRIC são, no fundo, Brasil, Rússia, Índia e China. E, portanto, estima-se que estes possam ser os principais mercados emergentes e com maior espaço para o desenvolvimento e inovação por parte dos fabricantes de automóveis. Uma vez que são mercados que não estarem tão desenvolvidos como outros, entre outras coisas, permitem que haja menos preconceitos, menos barreiras ao desenvolvimento e inovação e o facto de não haver estas barreiras ao desenvolvimento e inovação é muito importante para que ela depois possa acontecer, dar espaço para que ela possa acontecer e para depois possa mais tarde poder ser implementada de forma fiável e consistente. A China, no que diz respeito à China, é o maior mercado automóvel em volume, superando inclusive os Estados Unidos e a Europa, fruto, sobretudo, de um rápido crescimento que se tem assistido da sua classe média, expectando-se, inclusivamente, que ela possa continuar a expandir-se entre 8% a 10% ao ano. A Índia, igualmente, tem um grande potencial de crescimento de mercado, apesar de ainda não ter uma classe média que lhe permita, num futuro próximo, ainda competir. Mas perspectiva-se que, a médio prazo, possa vir a ser, de facto, um dos grandes mercados emergentes para o desenvolvimento da inovação no setor da mobilidade. O Brasil continua ainda a ser fortemente dominado por veículos de grandes marcas da União Europeia, como a Chevrolet, a Fiat ou a Volkswagen, mas como resultado disso, as tendências do seu mercado são, portanto, influenciadas por estas marcas. E depois a Rússia, sobretudo por aquilo que é a sua proximidade à Europa, tem também cada vez mais trazido influências e provocado influências no mercado, sobretudo também do ponto de vista da fabricação de componentes e de automóveis. Aliás, isto tem levado, inclusivamente,
A própria já, e alguns deles, a Mercedes e a BMW, já fazem versões de veículos que são especialmente dedicadas ou pensadas para estes mercados emergentes, estes mercados dos BRIC. Portanto, a China e a Rússia também, em especial, já começam a influenciar os tipos de automóveis produzidos para o mercado europeu e, entre outros exemplos, temos a produção de automóveis grandes de 4x4, como dos modelos da Bentley, da Rolls-Royce, da Jaguar e da Lamborghini, também como uma consequência daquilo que estava, portanto, a apontar. E dentro destes países, e se calhar apenas destacando aqui, a China é um mercado que, se perspectiva, seja bastante desafiante, porque é quase como se fosse uma tela em branco, onde os fabricantes e toda a comunidade de engenheiros têm quase uma carta branca, uma margem para poder testar, trabalhar e desenvolver inovação e experimentar novas tecnologias neste setor, e isso, de facto, como eu dizia há pouco, é muito importante para realmente depois conseguirmos desenvolver soluções disruptivas para o futuro. No que diz respeito à aquisição de marcas, isto é outra tendência que também se tem verificado, e no caso particular, por exemplo, da China, ela tem-se afirmado muito para o crescimento dos fabricantes de automóveis. Por exemplo, tanto a General Motors como a Toyota ou a Volkswagen têm procurado chegar aos 10 milhões de veículos vendidos globalmente, e muito por força deste mercado emergente. Por outro lado, existem marcas europeias que começam a ser controladas diretamente por influência chinesa, não é? Exemplos como a MG Rover, a Saab, a Volvo, já são detidas por interesses chineses. E, portanto, tudo isso associado também àquilo que é a crise económica que foi gerada aqui no Ocidente, pode-se expectar que também nos próximos tempos mais fabricantes em dificuldades possam virar para a China, não é? Contudo, enquanto, por exemplo, a MG Rover e a Saab, isso aconteceu por força daquilo que era a sua falência, portanto, estavam à beira da sua falência. Este crescimento económico tem permitido, por exemplo, que outras marcas mais bem-sucedidas também se possam tornar potencialmente interessantes. E neste ponto particular, a Volvo, que é uma marca bem-sucedida e um pilar do centro tecnológico da Ford, já foi vendida recentemente à própria chinesa Geely. Portanto, e no que diz respeito a soluções para megacidades, megacidades é tudo aquilo que falávamos e que surgem naturalmente daquelas evoluções societais que há bocadinho apontava. Existem, portanto, estas crescentes tendências demográficas vão ter realmente um poderoso impacto nas necessidades de motorização das cidades. Por megacidade, entende-se uma cidade que tenha uma área urbana com mais de 10 milhões de habitantes. E, a título de exemplo, na Europa, por exemplo, apenas existem duas, Londres e Paris, e não se perspectiva que num futuro muito, muito próximo venham a surgir mais megacidades desta dimensão. Contudo, em regiões, por exemplo, como a China, vai ter que lidar com esta necessidade de construção de megacidades fruto realmente do rápido movimento, exponencial movimento migratório que está a afetar a China e que também irá afetar, a continuarmos este ritmo de crescimento populacional, outras regiões da Europa. E, portanto, as soluções que possam vir a ser desenvolvidas e encontradas pela China irão influenciar também o planeamento urbano do resto do mundo. E entre essas possíveis soluções, facilmente já conseguimos perceber que entre elas podemos destacar a necessidade de uma melhor gestão de tráfego, apps, ou appificação, como também é designada, que permitam melhorar o planeamento de determinados percursos, e novas soluções na área do transporte coletivo. Isso também será, sem dúvida, fundamental para otimizar a movimentação de pessoas, o fluxo de pessoas e com isso, reduzir e bastante a quantidade de emissão de gases de efeito de estufa. Do ponto de vista da tecnologia, da conectividade e do automóvel, portanto, falava há pouco da appificação, aqui está ela associada precisamente a esta grande mega tendência. Dizia Cory Doctorow que não existem aviões, apenas computadores que voam. Não existem automóveis, apenas computadores onde nos sentamos. E não existem aparelhos auditivos, apenas computadores que colocamos nas orelhas. E outros exemplos poderiam aqui ser apontados, mas
sobretudo para destacarmos o papel fundamental também da digitalização, desenvolvimento de tecnologias inteligentes que permitam, de facto, contribuir para a otimização, para a evolução neste setor. E é curioso percebermos que desde 2007, que coincide com a data do lançamento do primeiro iPhone, tenha ocorrido realmente uma revolução silenciosa a este nível, não é? E a grande maioria das nossas interações com a tecnologia deixou de ser feita apenas, estando nós como estamos neste momento, ou se calhar a maior parte, poderá haver alguns que nem estejam sentados em frente ao computador, mas que isso passe para uma esfera mais pessoal e que nós nos relacionemos cada vez mais com a tecnologia em cada passo que damos. E, portanto, esta tendência, esta grande tendência da apificação é algo que realmente promete revolucionar o futuro e o futuro próximo. Por outro lado, e aqui um caso do exemplo daquilo que era o TomTom e as suas unidades de GPS que durante muitos anos foram líderes de mercado neste setor, mas que rapidamente se está a tornar obsoleta precisamente face às aplicações que cada vez mais vão sendo desenvolvidas para o smartphone e que conseguem fazer o mesmo de forma talvez até mais eficiente, de uma forma mais móvel e sendo mais económicas inclusivamente, não é? E, portanto, podemos daqui tirar uma conclusão interessante relativamente a esta atual geração de smartphones, é que o comando através da voz também se perspectiva que irá crescer e poderá ser protagonista da maneira como todos nós, os condutores, interagem também com os próprios veículos. No que diz respeito à internet das coisas, e o vídeo inicial também ilustrava já um bocadinho isso, não é? Portanto, que é a possibilidade do utilizador interagir e das coisas interagirem entre veículos, mas entre, por exemplo, veículos e infraestruturas ou entre veículos e quaisquer outras coisas, não é? Portanto, e do ponto de vista, por exemplo, e é o chamado à conectividade V2V, V2I ou V2X, não é? No caso particular da comunicação interveículos, não é? A possibilidade de poder retransmitir o estado de clima, do trânsito, a possibilidade de coordenar o platooning de veículos de transporte. Essa imagem também era ilustrada precisamente naquele vídeo inicial e, portanto, entre outras medidas que serão interessantes, sem dúvida, de forma a tirar proveito desta internet das coisas. Depois também a comunicação entre veículos e infraestrutura, portanto, com a possibilidade dos automóveis também comunicarem não só entre si, mas com as estradas, com os edifícios, nesta lógica de smart cities, e desta forma comunicar perigos, entre outras, monitorizar sinais, ruído, entre outros estímulos. E por fim, a capacidade também de conectar isto com outras quaisquer, através de apps e que permitam, entre outras coisas, por exemplo, a transmissão automática da quilometragem, enfim, entre outras possibilidades associadas a esta questão. No que diz respeito ao impacto na fabricação, claramente, do ponto de vista dos materiais e processos, novas técnicas vão surgindo cada vez mais. A impressão 3D é uma das grandes tecnologias mais recentes e com maior potencial de aplicação no futuro, porque ela permite, entre outras coisas, a otimização do consumo de matéria-prima, mas também a personalização do design, da personalização de uma forma mais efetiva, mais eficaz, mais rápida e mais disruptiva. E, portanto, por outro lado, isto do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista dos materiais, claramente a busca por veículos mais leves e eficientes serão dos drivers principais para este setor. Como, por exemplo, o BMW i3, que já conta na sua construção, ao invés de componentes metálicos, componentes pesados metálicos na sua carroceria, já conta com compósitos polimétricos reforçados com fibra de carbono e, portanto, é apenas um exemplo, de facto, da evolução também do ponto de vista dos materiais neste setor. E do ponto de vista da personalização, sobretudo direcionada para, por um lado, para esta crescente integração dos dispositivos pessoais no habitáculo automóvel, mas também com a possibilidade de oferecer pacotes de mobilidade de acordo com o estilo de vida personalizado de cada um, permitindo inclusivamente aumentar até aquilo que é o grau de aproximação emocional que os utilizadores podem ter, de facto, com estes meios de transporte.
E, portanto, retirei este print de uma revista que aponta precisamente para isto, não é? Que o futuro da mobilidade terá de ser inteligente, não é? E, portanto, que atravessamos um dos momentos mais desafiantes da história para isso mesmo, não é? Portanto, um ecossistema elétrico ligando condutores, automóveis e comunidades é a chave para um mundo mais seguro e mais limpo, e tendo a perspectiva de reduzir em pelo menos 40% as emissões de dióxido de carbono até 2030. E, portanto, e falando de emissões de gases de efeito de estufa e de emissões de carbono, e eu, como falava há bocadinho, inclusive ao nível europeu, foi lançado recentemente pela Comissão Europeia o chamado Pacto Ecológico Europeu, que precisamente procura promover um conjunto de medidas e de políticas transformadoras que permitam contribuir para esse alcance dessa neutralidade carbónica em 2050. Obviamente que este Pacto Ecológico é transversal a vários setores de desenvolvimento, aqui apenas o índice daquilo que é este documento, mas e entre esses vários setores destaca-se também, como podemos ver aqui, portanto, acelerar a transição para a mobilidade sustentável e inteligente. E, portanto, claramente o setor da mobilidade já está enquadrada nesta, como uma das principais políticas transformadoras para alcançar esta neutralidade carbónica em 2050. Portanto, como sabemos, os transportes são responsáveis por 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, surgir aqui, a comprovar também aquilo que eu dizia há pouco, a mobilidade multimodal, automatizada e conectada será fundamental para a evolução destes sistemas inteligentes de gestão de tráfego possibilitados pela digitalização e, portanto, claramente, por outro lado, também deve haver um aumento da produção e utilização de combustíveis alternativos que sejam sustentáveis para este setor dos transportes. Apontando, se calhar, apenas agora, muito rapidamente, alguns dados de mercado que vão comprovando estas tendências de evolução, sobretudo do ponto de vista da produção de veículos e também dos materiais utilizados neste setor ao longo dos últimos anos. Claramente, como eu dizia há pouco, a contenção da mobilidade não é uma opção porque ela é muito importante para o PIB e este gráfico ilustra isso mesmo, a evolução da produção de veículos ligeiros a nível mundial desde 2000 e a sua perspectiva de evolução até 2023 e, portanto, com esta tendência de crescimento. E, portanto, do ponto de vista dos materiais e componentes, o que é que temos vindo a verificar nos últimos anos? Uma tendência precisamente para reduzir a utilização de materiais metálicos nos componentes do automóvel e a incrementar a utilização de materiais poliméricos e de materiais compósitos de base polimérica nos componentes do automóvel. Para que dessa forma também seja possível contribuir e conseguirmos aqui atingir uma redução de peso, porque a redução de peso depois irá permitir um consumo menor de combustível e isso por si só também contribuirá para uma redução da emissão de gases de efeito de estufa. E, portanto, aliás, estima-se que por cada 100 kg de polímero se possa ser possível substituir 200 a 300 kg de materiais convencionais, não é? E, portanto, o mercado dos materiais poliméricos neste setor excedeu os 21 bilhões em 2015 e perspectiva-se que até 2022 continua a crescer a uma taxa de crescimento anual de 13%. Uma outra dado de mercado, portanto, o material dos mercados leves automotivos deverá crescer também a uma taxa de 13% até 2021 e, portanto, que entre os principais impulsionadores deste crescimento estarão as rigorosas regulamentações de emissão de economia de combustível, como temos vindo a apontar ao longo desta sessão. Dentro dos materiais compósitos, também percebermos que se prevê a perspectiva um crescimento e que ele poderá atingir os cerca de 11,2 bilhões, portanto, em 2020, era essa a perspectiva, com uma taxa de crescimento de cerca de 13% entre 2015 e 2020 e que estes materiais compósitos depois se podem dividir em materiais, em matrizes poliméricas, matrizes metálicas e matrizes cerâmicas, mas com particular destaque para aquilo que são as matrizes poliméricas como as mais utilizadas no desenvolvimento de componentes neste setor. E, portanto, e dentro destes materiais compósitos de base polimérica reforçados com fibras, destaque também, e numa lógica de sustentabilidade, para a utilização das fibras naturais para o desenvolvimento destes materiais compósitos. Aliás,
Como vemos aqui, o mercado de compósitos de fibras naturais perspectiva-se que este ano atinja os 6,5 bilhões, com uma concretização de uma taxa de crescimento anual de quase 12% entre 2016 e 2021, e já alguns exemplos de aplicação de fibras naturais em compósitos, desde o painel de instrumentos do BMW i3 até ao Lotus, até ao carro de uma marca chamada Biofor, com fibras de madeira, portanto, entre outros exemplos. Por outro lado, em termos de materiais inteligentes, também se perspectiva que este mercado esteja projetado para crescer a uma taxa de crescimento anual de cerca de 10% até 2023, portanto, de facto, como um dos principais drivers para o desenvolvimento de mobilidade inteligente. Aqui também no que diz respeito à fibra de carbono, que é um mercado que também deve crescer e sobretudo muito ao setor dos transportes, e, portanto, também com uma taxa de crescimento até 2023 prevista de 13%. E, portanto, isto leva-nos para um conjunto, efetivamente, de várias oportunidades de inovação, desde a redução de peso, como temos vindo a falar, a sustentabilidade, a multifuncionalidade, a durabilidade, a economia circular, a competitividade, a performance e a versatilidade. Eu acho que tudo aquilo que já fomos apresentando ao longo desta sessão, precisamente bate em todas estas principais oportunidades e tópicos para o desenvolvimento e inovação, e, portanto, é fundamental termos sempre este roadmap, digamos assim, presente quando pensamos na inovação e nas tendências de inovação no setor da mobilidade. Na certeza que as mudanças exigem inovação, mas é a inovação que leva ao progresso, e que sem mudança não há inovação, criatividade ou incentivo para melhorias, e que aqueles que iniciam a mudança terão uma melhor oportunidade de gerir a mudança que é inevitável. Já nos dizia este senhor inglês no século XIX, de seu nome William Pollard. Portanto, de facto, não há, sabemos que a mudança está sempre a acontecer, a inovação está sempre a acontecer, e a melhor forma de nos prepararmos para elas é realmente esta, não é? A partir da criatividade e do incentivo para todos os dias procurarmos ser melhores. Por fim, e muito rapidamente, e concretizando dentro daquelas oportunidades de inovação que referi há pouco, muito direcionadas até para a economia circular, para a sustentabilidade, apresentar-vos um caso de estudo e um projeto levado a cabo pela Fibernamics, também com uma empresa do setor dos transportes, neste caso a TMG Automotive, que tinha precisamente como objetivo desenvolver, por um lado, materiais compósitos reforçados por fibras naturais para painéis de instrumentos e, por outro lado, potenciar a valorização de resíduos de fibras de carbono e, a partir deles, também desenvolver materiais compósitos para componentes estruturais de painéis de porta. Portanto, este projeto, tendo em conta que tinha dois principais objetivos, depois ramifica-se, no fundo, em duas linhas de desenvolvimento. Uma tem a ver com a combinação dos materiais poliméricos com fibras naturais e outra com fibras de carbono recicladas, mas tendo sempre como perspectiva o desenvolvimento de materiais compósitos mais sustentáveis e, portanto, assenta em pilares de sustentabilidade, de reciclagem, mas também de redução de peso. E, portanto, no âmbito do desenvolvimento de materiais compósitos reforçados por fibras naturais, portanto, aquilo que nós exploramos neste projeto foi a aplicação de fibras de coco e de sisal, previamente tratadas através de diversos tipos de tratamentos de superfícies, combinadas com material polimérico e de forma a obter estes compósitos de fibras naturais. Portanto, aquilo que vemos aqui, portanto, estes materiais compósitos, depois vemos aqui no gráfico da esquerda, o polímero e as fibras eram combinados através de um processo de extrusão, e à saída dessa linha de extrusão, portanto, o que vemos depois é que são laminadas com espumas, e depois é esta estrutura multicamada que é usada para termoformar, portanto, painéis de instrumento ou outro tipo de componentes do setor automóvel. E esse processo de termoconformação é aquele que é ilustrado precisamente deste lado direito, com formas aqui muito simples, mas já validadas depois com formas, de facto, de componentes específicos para o setor automóvel, e, portanto, aqui a validarmos que a combinação de polímeros com fibras nos permite, por um lado, ser efetuada e de uma forma homogénea pelo processo de extrusão, mas que depois também o conseguimos termoformar ou termoconformar através dos processos de termoformação que são utilizados atualmente para a produção de componentes automóvel.
Do ponto de vista do desempenho mecânico destes materiais, também aquilo que vemos aqui nestes gráficos muito rapidamente é, de facto, a capacidade de reforço mecânico que, pela introdução das fibras naturais, conseguimos em comparação com o polímero virgem. Portanto, nestas barras a verde, aquilo que vemos é o polímero virgem, e nas barras a amarelo e a azul, considerando depois outro tipo de variáveis que na altura também foram estudadas, é o incremento que a incorporação de fibras permitiu trazer às propriedades de tração mecânica destas estruturas multicamadas obtidas no âmbito do projeto. E, portanto, como principais resultados que obtivemos nesta vertente, conseguimos incorporar até 15% em massa de fibras naturais, e, portanto, eu digo em massa porque em volume é uma percentagem muito superior, e, portanto, e fruto daquilo que é o incremento, a possibilidade de incremento das propriedades mecânicas, isso permite-nos estimar a possibilidade de redução de peso de um determinado componente até 40%. Portanto, isso é bastante interessante. E depois também, obviamente, conseguimos, como falava há pouco, obter provas de conceito termoformadas. Do ponto de vista da valorização de resíduos de fibra de carbono, aquilo que fizemos foi, portanto, por um processo diferente, do processo de moldação por compressão a quente, portanto, desenvolver compósitos em que combinávamos, por um lado, uma matriz termoplástica e, por outro lado, estes resíduos de base de carbono. E aquilo que conseguimos obter, portanto, foram compósitos com uma capacidade de resistência à tração e de módulo de Young, e assim, de resistência à flexão e de módulo de flexão, muito superiores, com materiais que são tipicamente usados, materiais poliméricos que têm vindo a ser tipicamente usados neste setor, como o ABS, e, portanto, a partir desses compósitos, conseguimos propriedades significativamente superiores quando comparados com este material típico do ABS. Sem, com isso, aumentar aquilo que é o peso, não é? Por isso fizemos esta análise de densidade. Aliás, até conseguimos aqui ainda reduzir ligeiramente o peso da utilização, pela utilização deste tipo de materiais. Portanto, também foi um resultado muito interessante que obtivemos, e isso permitiu-nos, por um lado, testar taxas de incorporação de resíduos de fibra de carbono até 40%, e com isso, e fruto destas propriedades de desempenho mecânico, estimar que a possibilidade de reduzir o peso até cerca de 65% para as mesmas propriedades mecânicas do ABS. Portanto, foi realmente um projeto muito interessante do ponto de vista destes resultados que obtivemos e que, aliás, já está a ser explorado depois por alguns destes clientes que a TMG Automotive possui. E, em resumo, e sei que me estendi um bocadinho mais do que o tempo estava previsto, mas muito obrigado pela vossa atenção. Se houver alguma questão, estou naturalmente disponível para responder. Muito obrigado, João. São excelentes exemplos de como inovar neste setor. No entanto, é também importante perceber quais os apoios financeiros a que as empresas podem concorrer para promover essa mesma inovação. Damos, por isso, as boas-vindas ao presidente do SRI, Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí e Conecta, Tiago Ribeiro. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela recepção aqui. Muito boa a fala do João Bessa a respeito das tecnologias em mobilidade urbana e logística e transporte. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, aqui na pessoa do Aloísio, do professor também, diretor, o professor Dr. Marcelo Ferreira, a toda a equipe técnica da Universidade de Minho e a galera aqui da Fibrenamics. Muito parabéns pelo evento. Como mencionado, eu sou o professor Tiago Ribeiro, sou presidente do Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí. Também estou como coordenador do Conecta Apucarana e tenho vários outros projetos aí que a gente vem tocando em parceria com os amigos e colegas e sócios, beleza? A respeito de captação de recursos, né? O empresário hoje tem muita dificuldade em saber, basicamente, como ter acesso
a mecanismos de recursos para financiar a inovação tecnológica dentro de sua própria empresa. A gente se depara com vários tipos de realidades diferentes. Existe a grande empresa que tem departamentos de pesquisa e desenvolvimento, e existem aquelas médias empresas, pequenas e microempresas que não têm tantos recursos internos para poder financiar basicamente poder financiar a inovação tecnológica dentro de sua empresa. Mas o que tem disponível, então, para esse tipo de empresário que não tem, digamos assim, o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? No Brasil, existem alguns instrumentos fiscais, né? Não só fiscais, mas existem alguns instrumentos que pode ajudar esse empresário a ter acesso a alguns tipos de recursos, sendo eles financeiro ou não. O primeiro deles é o incentivo fiscal. O que seria o incentivo fiscal? São medidas do governo municipal, do governo estadual ou até mesmo do governo federal que visa isentar o empresário de determinados tributos e impostos, né? Então, assim, a gente tem alguns exemplos de incentivos fiscais, por exemplo, o incentivo desporto. O que o empresário tem de benefício em relação a isso? Né? A empresa que investe em esportes consegue isentar parte do seu imposto de renda de pessoa jurídica com um incentivo em atividades esportivas, com fundações esportivas e outras iniciativas que envolvam o esporte, né? Existe também o incentivo a projetos audiovisuais. Aqui no Brasil, tem a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, né, que financia, que pode ajudar empresas da área da comunicação a desenvolver trabalhos como curta-metragens, pequenas minisséries, trabalhos audiovisuais que possam ser caracterizados dentro do rol ali de produtos da Ancine também. Existe também, muito importante, os incentivos tecnológicos, os incentivos à inovação. Por exemplo, existe a lei número 11.196 de 2005, lei federal, né, que é conhecida também como a Lei do Bem, que incentiva que parte do imposto de renda de pessoa jurídica pode ser destinado a incentivo à inovação e à produção tecnológica, né? Então, a empresa não tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, através desse incentivo, ela pode colocar isso dentro de sua empresa. A Lei do Bem, ela é muito conhecida por isso. Mas existem outras leis a nível municipal, a nível estadual e a nível federal que pode ajudar, né? Leis de incentivos culturais, como, por exemplo, a Lei Rouanet, que pode fomentar produções artísticas e culturais, né? Então, incentivos fiscais é apenas um instrumento de acesso à captação de recurso que a comunidade empresária, que a pessoa jurídica pode ter acesso, né? Depois nós temos os programas de fomento. O que são esses programas de fomento? Também levando em consideração a realidade do empresário, de alguns empresários, que precisa de capacitação de uma equipe que vai promover inovação dentro da sua planta de fábrica ou de sua estrutura funcional, né? Não necessariamente seja uma indústria, mas pode ser também empresas do varejo, tanto atacadista quanto varejista, né? Então, assim, existem iniciativas, né, de fomento como o Inovativa Brasil, né, que acaba fazendo trilhas de desenvolvimento e capacitação dentro da inovação para equipes, desenvolvendo ideias e tudo mais. Existe a Scale Up do Instituto Endeavor, como exemplo, que, né, equipes, sendo de empresários ou não, podem se inscrever nesse programa de fomento e participar desse desenvolvimento de uma jornada de criação de ideias e tudo mais. Depois nós temos alguns editais e chamadas. Esses editais geralmente são feitos por fundações privadas ou públicas, ou até de capital misto. Eles desenvolvem editais e chamadas públicas, né, justamente para desenvolver a inovação. Nós temos aqui alguns exemplos práticos, como, por exemplo, o Sinapse da Inovação, que acontece em Santa Catarina e no estado do Paraná também, e agora está se espalhando para o Brasil. Existe também o projeto Centelha, o projeto Catalisa, são todos projetos que visam fazer chamamento público, uma chamada pública, para adquirir ideias, né, para poder trabalhar as ideias de inovação. E a empresa pode submeter
a sua ideia, digamos assim, nesses editais, nessas chamadas para poder desenvolver a ideia, tendo em vista que talvez, numa situação interna, seria muito difícil para o empresário poder desenvolver essa ideia, né? Depois, por fim, né, nós temos aqui os concursos e os prêmios, né? O que são esses concursos? São pequenas trilhas de desenvolvimento de ideias, geralmente são trilhas de imersão, onde equipes, tanto uma equipe designada pela própria empresa, como qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver uma ideia, então eles submetem, né, nessa imersão a sua ideia, e durante essa imersão, as equipes têm acesso a mentorias, consultorias, treinamentos, e até mesmo metodologias de validação da ideia, ou seja, como que a gente testa essa ideia, como que a gente faz um protótipo, né, da nossa proposta de inovação para poder validar. Então, nós temos aí como exemplo alguns concursos como a GeniusCon, que acontece aqui no norte do Paraná também, vários hackathons, né, maratonas de programação ou então de outros tipos de desenvolvimento de soluções. Tem também alguns startups weekends, e entre outros, né, são os concursos e prêmios disponíveis, né, para poder desenvolver determinadas ideias. Na sequência, né, a gente fica pensando assim, tá, mas como que esses recursos, então, eles são distribuídos, né? Foram citados vários instrumentos de recursos, mas como que eles são distribuídos? Existem 3 formas da gente classificar esses recursos, né? São 3 tipos. Bom, o primeiro deles, a gente entende como um recurso de apoio direto. O que seria esse recurso de apoio direto? Geralmente são financiamentos, né, empréstimos, são também incentivos de agências de fomento, ou seja, é um aporte de recursos que não precisa ser devolvido, então não pode ser caracterizado nem como financiamento nem como empréstimo, e também pode ser disponibilizado equipes técnicas para desenvolver a ideia de inovação. Então, o apoio direto seria isso, seria um financiamento, um empréstimo, seria um aporte financeiro direto para desenvolver a ideia, né, como orçamento, ou então uma equipe técnica de cientistas, pesquisadores e profissionais capacitados que pode ajudar no desenvolvimento da ideia, né, daquela ideia. Então, esse é o apoio direto. Depois, existem os apoios indiretos. Os apoios indiretos, geralmente, são feitos pelo poder público, através das medidas de políticas públicas de incentivo à inovação. Então, são os incentivos fiscais, as renúncias fiscais feitas pelos governos municipais, estaduais e federais. E depois nós temos também um tipo de recurso que vem do mercado privado, né? Esse tipo de recurso, ele vem da iniciativa privada através de investidores anjos, através de seed, capital seed, através também de fundos de venture e equity capital. Então, existem esses 3 tipos de recursos disponíveis, então, para o empresário, para o empreendedor ter acesso, né? O Brasil, no seu tamanho continental que esses tipos de recursos estão espalhados no seu território, independente da política pública, independente do governo do estado, independente das diretrizes federais, né? Não existe uma hierarquia formal para isso, porém, se a gente fosse classificar e entender de onde que está vindo o recurso, a gente pode separar da seguinte forma, né? Existem incentivos municipais, ou seja, a nível local da própria cidade. Existe também os incentivos da iniciativa privada, ou seja, o próprio mercado cria programas de captação de recursos para o empreendedor. Existe na esfera do governo estadual, ou seja, cada unidade federativa do Brasil tem aí as suas políticas de direcionamento de recursos para a inovação, e a nível federal também. Todas essas instâncias, né, estão sob o guarda-chuva do Ministério, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Desenvolvimento, né? O próprio governo federal acaba assumindo a responsabilidade de orientar e fomentar, às vezes, até através de recursos federais, né, de verbas federais. Mas quando a gente fala a nível federal, né, os benefícios fiscais através de recursos federais, nós temos bancos de desenvolvimento como o próprio BNDES, a própria FINEP, o CNPq, né, e outros tipos de agências regulamentadoras, né, e vários tipos de benefícios fiscais, como a lei
da Inovação, a Lei Federal da Inovação, a Lei do Bem, que eu citei anteriormente. Então, é uma forma também de poder levar esse benefício para a comunidade empresária e para os empreendedores. A nível estadual, existem também algumas iniciativas, como bancos de fomentos, o próprio BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento, né, estadual. O BRDE, na verdade, ele não é só de um estado em específico, né, mas ele acaba pegando aqui a região sul do Brasil inteira, né, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esse é um banco de desenvolvimento para esses 3 estados federativos. Depois, existem as agências de fomento, cada estado, cada unidade federativa tem a sua. Aqui no Paraná, nós temos a Fundação Araucária, uma iniciativa privada, público-privada, que fomenta a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, e também existem as leis estaduais de incentivo à tecnologia. Dentro da iniciativa privada, existem algumas entidades que estão ali como parceiras da inovação e da tecnologia. Por exemplo, como o CNI, né? A própria FIEP e o SEBRAE estão como entidades que estão ajudando ali a indústria, a micro e a pequena empresa a promover inovação dentro de sua estrutura tradicional. E a nível municipal, existem, cada município com a sua realidade, é óbvio, né? As leis de incentivos locais, né? A própria lei da inovação, a lei do ISS tecnológico, a lei de incentivo a parques tecnológicos ou então a parques industriais, tudo isso são leis que podem potencializar aí o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, né, da própria cidade, né? Então, essas são basicamente se a gente fosse classificar em esferas, né, a nível estadual, federal, municipal e também em relação ao setor privado, essas seriam alguns exemplos. Mas como que eles se distribuem, né? Como eu mencionei anteriormente, existem recursos que são reembolsáveis, né, e aqueles que não são reembolsáveis. Existe também aquele recurso que é através de capital humano e aquele que é através de incentivos fiscais. Como que funcionam, então, os recursos reembolsáveis? Né, eles são, basicamente, os financiamentos, né, através de programas específicos. O próprio Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, é uma forma de ter aporte a financiamento reembolsado. Existe o Embrapi, o próprio BRDE, que eu mencionei anteriormente, que contempla ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Sebrae-Tech, né, o próprio Sebrae tem um projeto chamado Sebrae-Tech, no qual ele subsidia até, se não me falha a memória, 30% de um projeto de inovação, né? Perdão, acho que é o contrário, é 70% do projeto de inovação, enquanto o empresário investe mais 30%. Existe também as agências de fomento, aqui no Paraná tem o Fomento Paraná. Então, os financiamentos reembolsáveis, né, os recursos reembolsáveis, eles estão atrelados aos empréstimos e financiamentos focados à inovação. Depois, nós temos o acesso a recursos humanos, ou seja, capital humano, capital técnico, capital intelectual. O próprio CNPq entra como um grande parceiro fornecedor de estudiosos, pesquisadores, através de bolsas, que são, né, disponibilizados para universidades e também para a comunidade empresária, para poder desenvolver, né, a inovação dentro de sua estrutura funcional. Também tem a IEL, através de programas de estágios e bolsas também. Agora, os recursos não reembolsáveis, que estão atrelados aos editais, chamadas públicas, concursos e premiações, né, nós temos alguns exemplos de projetos, assim como o Catalisa, o Centelha, o próprio FINEP, né, a Fundação Araucária, que de tempos em tempos disponibiliza alguma chamada pública captando novas ideias, novas startups, o próprio Senai também faz isso. E agora, a nível local, né, a nível local existem os incentivos fiscais. Tem um incentivo fiscal a nível federal? Tem, mas quando a gente fala a nível local, fica mais perto da realidade do empresário. Então, o que existe aqui, pelo menos na nossa realidade aqui do Vale do Ivaí, né? Existe o Conecta Apucarana, como uma entidade de conexão em diversas entidades, diversas lideranças locais, que ajuda a promover políticas públicas, ajuda a construir incentivos fiscais e ajuda a criar ambientes de inovação. Existe também o Sistema Regional do Vale do Ivaí, que tem a proposta de levar para os 26 municípios dessa região, desse vale, né, a mesma proposta de inovação, de incentivo
à inovação, de promoção de desenvolvimento econômico e social através de ideias inovadoras, né? A própria Lei do Bem, que é uma lei federal, mas cada município pode se adequar de acordo com a sua realidade econômica para isso, né? E vários outros eventos, né? A própria prefeitura aqui, no caso de Apucarana, já vem se preparando para atender esse tipo de demanda. Tá? Então, é assim que é distribuído esses tipos de recursos, né? Do ponto de vista mais prático. Porém, se não tiver entidades locais que ajudam, né, o empresário a ter acesso a esse tipo de informação e a ter acesso aos editais, a como se adequar de acordo com as leis de incentivos fiscais e tudo mais, o trabalho fica um pouco mais difícil. Então, aqui na região de Apucarana, existem algumas iniciativas que podem trazer essa realidade para perto do empresário, né? O Conecta Apucarana é um deles. O próprio Sistema Regional de Inovação também é um deles. O SEBRAE é também um dessas entidades que consegue fazer essa conexão entre empresário e outras entidades que possam ajudar em relação à captação de recursos. A própria UTF-PR tem a incubadora de inovações tecnológicas, logo, né, já tem o primeiro edital sendo publicado para a captação de ideias e startups. Né? O próprio UTF-PR possui, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. Então, são iniciativas, né, a própria prefeitura, existe o Conselho Municipal da Inovação, né, justamente que faz com que essas iniciativas de inovação, o acesso a recursos, fiquem mais dentro da realidade da comunidade empresária. Né? Então, o acesso à captação de recursos, ele vai depender muito do ambiente da inovação, né? Aquele ambiente onde a empresa está inserida. Se aquela cidade está preparada para atender a demanda do empresário, se aquela região está preparada com recursos dentro desse ecossistema para que possa atender esse empresário. Eu fico à disposição para eventuais perguntas e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Tiago. Temos ainda algum tempo para questões. Informamos que o chat já se encontra aberto. Parabenizar o João Bessa e o Tiago Ribeiro pela apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o João, na verdade duas. No estudo de caso ali que vocês fizeram a incorporação de fibras e vocês conseguiram mostrar a redução de peso, conseguiram mostrar a manutenção de todas as propriedades dos materiais poliméricos, eu gostaria de saber, em termos de custo, o custo do processo se manteve o mesmo, ou seja, o quanto que essa nova tecnologia poderia baratear ou encarecer ou manter o mesmo preço de uma produção atual, de um sistema atual. E a segunda pergunta é se vocês já fizeram, ou se haveria a possibilidade de, além de incorporar as fibras, mas incorporar resíduos de fibras, né? Ou seja, na mesma linha que vocês fizeram com as fibras de carbono, mas aproveitando ali que a indústria têxtil gera um volume de resíduo muito grande, se vocês têm algo nessa linha também. Sim, muito bem. Obrigado, André, pelas questões, que são muito pertinentes, sem dúvida. Pronto, procurando responder à primeira e no fundo, à aplicabilidade em contexto industrial e em termos de custos, não é? Se calhar posso aqui só apontar dois elementos que me parecem, dois dados que me parecem importantes. Um tem a ver com, isto tem a ver muito com a metodologia Fibernamics, durante o desenvolvimento de projetos, ter numa primeira fase, de facto, o desenvolvimento de conceitos de inovação mais internamente, mas depois também, durante o desenvolvimento do próprio projeto, procurar fazê-lo em contexto industrial, nas próprias instalações da empresa, precisamente para procurar minimizar o potencial risco de depois chegarmos ao fim do projeto, isto agora é muito bonito, mas não conseguimos aplicá-lo dentro de portas, não é? Portanto, isso é algo que também, essa transferência de tecnologia, não é? Como dizemos muitas vezes, procuramos fazer ao longo dos projetos, não é? Nesse sentido, e também no âmbito deste projeto o fizemos, foi de facto, a certa altura, durante o mesmo, por exemplo, este processo de extrusão de fibras naturais com materiais poliméricos, fazê-lo em extrusoras que já existiam dentro da própria empresa, não é? Portanto, e neste caso em particular do processo de extrusão,
não há uma grande alteração daquilo que é a sua linha processual, porque simplesmente o que estamos a fazer é acrescentar, de uma forma simples, claro, mas é preciso afinar parâmetros operatórios, mas de uma forma simples, porque acrescentamos um novo ingrediente que vai depois permitir, quando combinado com o polímero, obter essas propriedades de desempenho. Relativamente à segunda questão, da possibilidade, portanto, de, em vez de fibras, de materiais virgens, não é? Podemos dizer assim, a possibilidade de usarmos resíduos fibrosos. De facto, no âmbito, podia ter trazido isso, eu tinha que escolher um projeto para trazer, mas de facto já temos outros projetos em que estamos precisamente a trabalhar nisso. Pelo mesmo processo, ou por processos equivalentes de extrusão, combinar material polimérico com resíduos fibrosos de têxteis, portanto, resíduos fibrosos têxteis, provenientes dos processos de produção até da própria empresa, não é? E combinar isso através do processo para realmente, depois, a partir daí, desenvolver, por exemplo, filamentos ou chapas que depois possam ser utilizadas também elas no desenvolvimento de componentes para o setor dos transportes. Sim. E o caso desse projeto em particular também é precisamente uma empresa que trabalha muito para esse setor dos transportes. Aliás, é uma empresa, já posso só fazer referência, e porque falei nisso na apresentação, uma empresa que é uma das empresas que tem como principal, um dos principais clientes a Volvo, que foi detida recentemente pela Geely. Pronto. Acho que consegui responder às questões do André. Ele respondeu mas, sim, obrigado. Dúvida? Agradecemos a todos pela vossa participação e relembramos que a próxima sessão é já dia 27 de abril, sobre construção e infraestruturas. Até lá. Muito obrigado.